Voltando então com o lado oculto e o tarot mental, temos que ver que o estudo da linguagem onírica eh, me levou a uma nova fórmula de perceber o tarot. E também fórmulas diferentes de como interpretar o simbolismo do tarot. Então, a forma de ler as cartas que eu tinha, em parte, foi introjetado para a fórmula de interpretar a simbologia onírica. Então, no sonho aparece que uno está andando, por exemplo, por uma estrada, com dificuldades, com pedras, às vezes com uma dificuldade de avançar, às vezes com a percepção de que tem muitas árvores e às vezes a sensação de que você está em um caminho com areia, dificuldades, pedras, escuridão, luz intensa, tudo isso vai se somando. O que eu vejo do lado da estrada, um rio, fogo, ventos fortes, aí você tem estrada, pedras, sapatos, que você pode perceber, areia, árvores, escuridão, luz. Cada uma dessas coisas que aparecem no sonho se transforma em um símbolo específico, como se fosse uma carta do tarot. Então vocês escrevem no sonho, depois colocam os símbolos, um do lado do outro, vão colocando os símbolos e vão vendo que é uma fórmula de linguagem de tarot. E vice-versa. Vocês tiram o tarot e vão ver que cada símbolo vai se unindo com o outro e estabelecendo uma história. Então, o tarot e o mundo onírico é a mesma fórmula de comunicação. Porque se vocês vão ver o tarot que nós estamos estudando, vão ver animais, gestos, posturas gestuais, né? Seres da natureza, digamos assim, gestos humanos. Vem o símbolo da Vespa? Gestos, posturas gestuais, tanto em figuras humanas, otorgando, concedendo, expressões emocionais e a natureza, o que uno percebe nos sonhos. Exatamente o mundo onírico e o tarot se unem totalmente, coisa que vemos quando alguns estudiosos da psique humana, como Jung e outros a mais, realmente deram importância ao estudo do tarot, de Lixin, de outros métodos de predição, é decir, métodos que saem do espaço-tempo que nós conhecemos e nos levam a aprofundar estudos da simbologia. E nesse período, digamos assim, eu trabalhei muito com essa ideia de introjecção de simbologia. Mas, quero esclarecer uma coisa para vocês que é importante. Porque quando comecei a estudar, passaram anos até que eu entendisse por que os símbolos têm que ser intensos em branco e preto. É decir, isso é muito importante. Que relacionou algumas pessoas, um tarô colorido, um tarô intenso, bonito. Isso é interessante que vocês tentem entender. A simbologia egípcia pode parecer simples, mas temos que entender que o símbolo, o desenho egípcio, que é uma coisa que nós vamos ver a través de todo o processo histórico, é algo que nasce da luz e da sombra, é decir, o reflexo digamos que é a mão, não? O desenho mais antigo que se tem é um sol que ilumina a mão e de repente aparece uma sombra dessa mão detrás e o homem primitivo desenha essa sombra e é uma expressão clara da luz e escuridão. A luz e a escuridão produzem uma sombra, a sombra produz uma imagem. Bom, sobre essa imagem primitiva que vocês
já devem ter visto em muitos livros, é que começa a escrita e o desenho egípcio. Por quê? Porque é o sol, a luz e a escuridão, luz e escuridão. O olho. Como é que o olho percebe? Nós temos uma ideia de que nós percebemos a dimensão, a distância, as cores. Os egípcios não. Naquela linguagem primitiva que o homem tinha, aquele ser animista que habita dentro de nós, ele vê ainda a TV em preto e branco. Ainda, nossa mente, nossa alma percebe as coisas em preto e branco. E as cores? Bem, este é um livro interessante, porque ele nos traz uma clara interpretação das cores e nos desenhos. Também é uma linguagem. É dizer, quando vocês começam a aprofundar o estudo onírico de seus próprios sonhos, vão ver que muitas cores aparecem em imagens ou símbolos, ou aparece um relógio vermelho ou um relógio preto. Se o relógio é vermelho, tem um significado, se o relógio é preto, tem outro. As cores têm significado dentro de uma linguagem. Vocês estão andando e veem uma lua, meia lua. É uma linguagem que nos fala de tempo, ciclos. Nossa alma, nosso inconsciente entende o tempo através dos ciclos que aquele homem primitivo vivia, aquele que vivia em relação totalmente integrada com a natureza, ele estava integrado com as estrelas e com o universo e ele percebia o tempo e o espaço de uma maneira diferente da que nós temos hoje. Muito diferente. Então, nos sonhos aparece uma lua, um sol intenso, pode ser um ano. Um sol, dois soles, um sol e uma lua, um ano e um mês. E o mesmo acontece no tarô egípcio. Se vocês querem saber quanto tempo, qual é o ciclo em que tal situação vai acontecer. Então, vocês veem o cocodrilo fora das águas. As ondas representam as águas. O cocodrilo está fora. Então, a bandeira, o néter, Deus, fé. Tenho que acreditar que posso atravessar as águas, porque o perigo está fora das águas. Então, a linguagem primitiva do tarot é a linguagem de um sonho. Quantas vezes eu sonhei que estou atravessando as águas e vejo animais fora da água, esse crocodilo, cobras, mas eu sei que tenho que atravessar, que tenho que viajar, que tenho que ir em frente, que tenho que continuar, que tenho que ter fé. A alma fala conosco e ela percebe as coisas fora do tempo que nós temos. Estamos presos dentro de nossa racionalidade há um tempo, mas no tarot não. Então, se vocês querem realmente criar um tarot dentro de vocês, não botem cores, arte, criatividade. Não procurem os tarots mais bonitos. Façam seu tarot. Desenhem seu tarot em branco e preto. Tem meu livro, que está na Amazon Kindle, que tem todos os desenhos do tarot com o qual eu venho estudando há anos. Tá? Então, eu acho que isso é uma coisa fácil de comprar e fácil de imprimir e até ficou mais fácil para introjetar. Eu fazia isto, me lembro na época que eu estudava, no início, em cartolinas grandes, desenhava um símbolo com aquarela branca numa cartolina preta. E botava na parede. Então tinha uma parede toda coberta de símbolos e um foco de luz que iluminava cada símbolo de noite. Vou meditar nesse, vou meditar naquele outro. E o que acontece com os símbolos? O símbolo não fica assim. Quando você está meditando nele, ele se abre, ele sai da imagem e aparece o cocodrilo frente a vocês, que dá uma impressão. Vocês têm sensações. A linguagem anímica é uma linguagem de sensações e emoções. Você vê a bandeira ondeando, você vê a água. Então, o tarot cobra vida. Quando o tarot cobra vida, vocês estão introjetando dentro de vocês. Os símbolos cobram vida e eles falam com você. O símbolo da vespa dentro do círculo, a mel, a inveja que se gerava no Antigo Egito para aquele que encontrava mel. Empiezam a perceber coisas que vocês nem imaginavam que vocês sabem.
comienzan a aprender una lenguagem jeroglífica que não está só nos livros de gramática ou dos atuais estudosos na arte. Então, queira ou não, vocês começam a entender o que representava o amor, o que representava a união das cabeças, a comunicação plena entre um ser e outro ser. Essa comunicação que o tarot nos dá, nos permite integrar uma mente com outra, porque em realidade estão unidas. Nós separamos com muros de racionalidade. O tarot volta a integrar, volta a sentir o que essa outra pessoa sente. A linguagem que vocês vão sentir são suas emoções. É a verdade sua alma. É aquilo que a faz sofrer. E o que nós estamos aprendendo é a linguagem para nos comunicar com aquelas pessoas que nos rodeiam, com a natureza e com aquele ser que habita em nós, que quer falar todos os dias com nós, nos quer orientar, nos quer guiar, nos quer dar a razão de nossa existência e nós estamos escutando palavras, parole, só parole. Bom, nos vemos na próxima.